Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Arautos do Rei é o quarteto oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com 50 anos de existência, está na 26ª formação. O que é preciso para ser um arauto e por que uns ficam por muitos anos e outros por tão pouco tempo? São algumas dúvidas esclarecidas nesta edição do Boa Pergunta. O Oséias, que por exemplo teve as duas experiências de não passar e depois passar, conta pra gente essa expectativa do momento do teste, como que é? É muito nervosismo, né? Porque passa uma história pela cabeça e você pensa na possibilidade de estar. Todos que vão fazer o teste já vão pensando que vão entrar, né? Então ninguém vai pra lá assim, tô indo, mas eu não vou entrar. Todos vão porque querem estar. Porque quem não quer estar nem vai fazer o teste, na verdade. Então, mas a primeira coisa, a primeira alegria é o convite. Isso já supera tudo, de ser lembrado, de ser citado, de ser chamado. Isso já é uma primeira coisa maravilhosa. E a segunda é quando você fala assim, agora você faz parte, né? Então isso aí isso soa como música para os nossos ouvidos. Ouviu-se um comentário de que não precisava mais ser pastor para entrar no Arautos do Rei. Isso procede? Quem responde? Na verdade, o desejo de que tenhamos pastores no Ministério Arautos do Rei sempre foi um desejo da igreja. E mais agora do que nunca, a igreja ela tem feito assim alguns esforços para que essa realidade aconteça dentro do Arautos do Rei. No ano passado o pastor Milton ele foi ordenado, esse ano eu e o pastor Jairo também fomos ordenados e o Oséias entrou na linha de ordenação para também ser ordenado. Então, na verdade, quando a gente não tem uma voz que preencha esses requisitos, a gente acaba trabalhando com ela e essa é a realidade que aconteceu na história no passado até agora. Mas é sempre o desejo da igreja que temos pastores, porque esse é um trabalho muito ministerial e é necessário que seja exatamente assim. Você está se referindo a pastores ordenados, então, mas no caso tem que ter no mínimo teologia. Não necessariamente, porém, é o desejo da igreja que seja assim. Agora, quando não se encontra uma pessoa que tenha teologia, por exemplo, o Eclair, ele foi um camarada que fez um pouco de teologia. E nós tivemos outros cantores, como Evaldo Vicente, por exemplo, que nunca fez teologia, né? Ronaldo Fagundes nunca fez teologia. Porém, eles tinham um perfil ministerial, apesar de não serem teólogos ou pastores, né? Em relação à bateria de ensaios, quando vocês entram, vocês têm uma herança de dezenas de músicas para vocês aprenderem. Como é que funciona para aprender todas as músicas do Arautos do Rei? Quem responde? Acho que eu posso responder porque eu fui o último a entrar, o último que passou por essa experiência, né? Quando eu cheguei em 2010, assim, a gente teve uma bateria de ensaios para realmente preparar um repertório. Primeiro o repertório do ano, que era o disco Vale a Pena Esperar, e resgatando outras músicas também de outras formações, músicas como Habita em Mim, músicas como O Amor do Calvário e outras mais que fizeram parte e marcaram época, né? Então o quarteto não pode abandonar essas músicas. Então a gente tem que realmente ensaiar bastante e quando uma formação começa, na verdade o trabalho começa do zero, porque os outros já sabem, mas quem entra tem que aprender e o som é diferente, o jeito de cantar é diferente, então é um recomeço para todo mundo. A gente está feliz que agora já há 3 anos juntos, a gente já tem aí um repertório, acredito, de umas 50 músicas mais ou menos, pegando os discos O Dia Enfim Chegou, o Vale a Pena Esperar, o Ainda Existe Graça e as músicas que a gente canta, deve dar umas 60 músicas, eu acho que essa formação canta, então tá mais tranquilo hoje. No caso, você teve que ensaiar muito sozinho também, ouvindo as... Na verdade, quando eu fui chamado no final de 2009, eu já peguei o kit de ensaio, né, que o Ricardo tinha colocado no site e tinha partituras também, então eu peguei isso, pelo menos do repertório do Vale a Pena Esperar. Agora, as outras músicas que eu não tinha ideia que precisava aprender, eu fui aprender realmente naquelas primeiras semanas de ensaio, acho que foi praticamente um mês ensaiando praticamente todo dia e lógico, vai intercalando com as apresentações. Hoje a gente não ensaia tanto, porque a rotina de viagem é tão intensa que a passagem de som, as próprias apresentações servem para manter isso aí. Mas de vez em quando é bom parar,
relembrar, ajustar alguma coisa, conferir alguma nota, um acorde. Então essa busca é sempre importante. Tarsis, você saiu, você foi distrital quando você saiu? Não, departamental. Departamental. Eu queria saber a adaptação dos dois momentos, quando você saiu a se adaptar a uma nova realidade e quando você voltou, quando você foi convidado a retornar, se você pensou assim, uau, vou voltar para o Arautos do Rei, ou você pensou assim, nossa, vou voltar para aquela rotina maluca? Então, essa é uma boa pergunta porque realmente eu tive essas diferenças, né? Por outro lado, essa coisa da mudança na minha vida já é uma coisa meio constante de muitos anos, pelo fato de que eu estou no ministério já há muitos anos. Mesmo antes do quarteto, eu já trabalhava em outros lugares, né? Fazendo trabalho teológico, dando aulas, enfim, né? E quando eu cheguei no Arautos, foi uma adaptação, apesar de que era coisa que eu amava fazer, mas tive que me adaptar. Quando eu saí, eu tive que ir para uma realidade totalmente diferente, trabalhar num departamento que eu nunca tinha trabalhado, que aliás nem existia. Eu tive que montar um departamento. Qual era o departamento? Departamento de música na Associação Paulista Sul. Então foi uma realidade assim bem difícil, mas ao mesmo tempo também prazerosa, porque era uma coisa que estava no meu coração. E de lá eu fui para Goiás, voltei assim para o internato para dar aulas de religião, de música, etc. Voltei a fazer o que eu fazia antes de estar no Arautos. Porém, eu tinha passado mais de 10 anos sem fazer isso. Tive que me adaptar totalmente, novamente, todas as coisas de novo. O povo tinha mudado completamente, as crianças tinham uma outra cabeça, foi bem difícil. E depois disso eu voltei para Arautos. A princípio eu pensei assim, vou voltar para uma coisa que eu já fiz, mas a realidade já era totalmente diferente. O lugar era diferente, porque quando eu trabalhava no Arautos era lá no Rio de Janeiro. Quando eu voltei para São Paulo. E assim, a realidade totalmente diferente de trabalhadores, o momento diferente. Então praticamente é um outro trabalho, é uma nova escola musical, adaptação vocal, tudo diferente, resumindo. No caso, o Milton, ele já tem 7 anos subsequentes, né, de Arautos do Rei. O Tarsis ficou 9 anos, saiu 3 e agora está 4 no Arautos, dando, no caso, 13 anos de Arautos do Rei. O que faz? Qual que é o perfil, não sei se é adaptação, alguns componentes ficarem tão pouco tempo e outros ficarem por tanto tempo? Quem responde? Existem vários fatores, né? Alguns componentes saem porque a família não quer mais participar desse ministério devido às viagens, questões de trabalho, etc. Outros saem devido a uma mudança de administração da Novo Tempo. Então, às vezes o chefe mudou, o pianista mudou, o orador. Então a pessoa vai imprimir a cara dele, né? Vai chamar a equipe dele. É o que aconteceu em 2006 para 2007, quando mudou o orador, mudou a direção musical. Então a formação teve uma mudança, né? Às vezes o próprio cantor, ele quer trabalhar em outro lugar. Nós somos pastores, né? Às vezes a pessoa cansa devido às viagens, quer fazer outra coisa, então a pessoa mesma pede para sair ou chega o chamado, entendeu? A própria instituição entende, a igreja entende que o melhor lugar do mundo para você no momento não é estar exercendo a função no quarteto. Então são vários motivos, né? Agora, tem gente que sonha em cantar no quarteto e quer entrar, só que para a pessoa entrar alguém tem que sair, entendeu? Só que sempre é bom a pessoa mandar uma fitinha, né? Antigamente mandava uma fita cassete, hoje manda uma gravação em MP3, para a gente ter esse banco de dados, para quando precisar de alguém para substituir, né, entrar na vaga, a pessoa pode fazer um teste, conforme foi falado aqui, uma entrevista, e pode entrar no quarteto. Ok, o Arautos do Rei é tradicionalmente o quarteto da Igreja Adventista, todo mundo sabe disso, e mantém um estilo musical. Mesmo assim, existem as polêmicas, agora mesmo vocês estão cantando umas músicas mais dissonantes. Como que vocês lidam com essa evolução musical e, ao mesmo tempo, uma tradição musical da igreja? O Arautos, ele é um dos, eu acho que é o único grupo, um dos únicos que mantém essa referência, mesmo você mudando formação, mudando pianista, você sempre tem aquela mesma sonoridade, né? Você escuta o quarteto cantando há 10 anos atrás, por exemplo, a formação do Tarsis,
E por mais que mude os componentes, quando a pessoa escuta ela falar, isso é Arautos do Rei. Por mais que, como você disse, tem que se modernizar, porque nós temos que modernizar, né? Imagina se a gente cantasse aqui como o Arauto tem 50 anos no Brasil. Imagina se a gente cantasse do mesmo jeito que os primeiros cantavam, né? Eu acho que já teria morrido o quarteto. Então a gente tem que ir modernizando, com o pé no chão sempre, mas principalmente a característica do Arauto é essa, é uma continuidade de trabalho. Então sai um diretor musical, muda a formação, a gente está sempre olhando para o passado, né, o que foi feito, e tentando dar continuidade àquilo para não perder a característica do Arautos do Rei. Muito bem. Última pergunta, e eu gostaria que todos respondessem objetivamente. O que é mais legal em cantar no Arautos do Rei e o que é menos legal? Vou começar pelo Zé. Mais legal é cantar no Arautos do Rei. E o menos legal? É estar longe de casa. Mas o legal são as amizades que a gente faz, a oportunidade de conhecer a igreja em outras situações. E a parte ruim é a distância da família. O mais legal é cantar e os nossos momentos de risada, que são muitos. E a parte ruim é a família, né? Ficar longe. O mais legal é a oportunidade, né, que a gente tem de fazer esse trabalho, que muitos gostariam de estar e hoje nós estamos. E a pior, como todos vão falar, quem não falou ainda, é ficar longe da família. A mais legal é cantar especificamente para a conversão de pessoas. É muito bonito quando você vê as pessoas se levantando e indo para os braços de Jesus. E a outra coisa pior do mundo é estar longe da família. Fala dando risada, né? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer conversar aqui com o Arautos do Rei, viu? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta.